Dúvida. A justiça, o que é que garante a união estável? Os direitos são os mesmos de um casamento civil? Vamos conversar com Danilo César sobre esse assunto. Danilo, por que os casais precisam de um documento para formalizar esse relacionamento, seja uma união estável ou um casamento civil? Ô Bruno, via de regra é para garantir direitos. Tanto a união estável quanto o casamento civil, ele garante direitos ali aos envolvidos. A gente convidou aqui o Henrique Seixas, que ele é defensor público, para explicar para a gente a diferença, doutor. Porque muita gente, tô com uma pessoa ali, o que é que eu faço então? Vou ao cartório para fazer o casamento civil ou a união estável? Então explica para a gente essa diferença. Bom dia para o senhor. Bom dia, Danilo. Bom dia a todos. Inicialmente é importante que a gente diga que tanto a união estável quanto o casamento, elas são duas entidades familiares típicas, mas que elas têm diferenciação tanto fática quanto normativa. Por isso que às vezes é comum as pessoas dizerem: eu tenho uma união estável e ela é igual ao casamento. Na verdade não é igual, certo? Existem essas diferenciações. Por exemplo, no casamento, a pessoa precisa se dirigir ao cartório de registro civil, iniciar um processo de habilitação, certo? E juntar duas testemunhas neste processo para que ele comprove a possibilidade do matrimônio e aí sim o juiz venha celebrar. Já na união estável, ela não tem essa formalidade, toda essa solenidade. E aí é possível que a pessoa, apenas com o intuito de constituir família, ela já inicie essa união estável. Apesar de que é também possível que a pessoa se dirija também a um cartório de notas para que ela possa celebrar uma escritura pública, iniciando esta união estável. Então, por que há essa diferença? Quando a pessoa vai realmente definir ali o regime, se é união estável ou se é casamento civil, por que existe isso então? O que é que diferencia, o que é que pode mudar a decisão ali da pessoa? Porque existem repercussões quanto ao regime de bens. No casamento, por exemplo, a pessoa pode adotar o regime corriqueiro, que é o parcial de bens, mas também pode adotar outro tipo de regime, outra modalidade. Adotando outra modalidade, ele vai ser necessário que o casal faça um pacto antenupcial. Já na união estável, corriqueiramente, é estabelecido também o regime de bens parcial. O que nada impede também que que o casal possa adotar outro tipo de regime, desde que ele indique isso. O que isso vai repercutir, com certeza, no direito de herança, na forma da partilha dos bens, que via de regra, tanto no casamento quanto na união estável, a parcial de bens é que o casal ele vai dividir os bens que foram constituídos durante o relacionamento. E no caso do fim do relacionamento, então, doutor, tanto da união estável quanto do casamento civil, o que é que muda, como é que é feito isso e quando envolve filhos? O casamento e a união estável, eles podem ser finalizados judicialmente ou extrajudicialmente. O judicialmente ele vai ser sempre naqueles casos onde tiver filhos menores, incapazes, então ele vai ter que sempre ser direcionado para o lado judicial. Na união estável tem uma peculiaridade, porque quando você tem um relacionamento e você não formalizou por uma escritura pública, o simples fato de cessar essa convivência já faz com que cesse também essa união. Mas, caso haja necessidade de se demandar judicialmente para finalizar, caso haja uma escritura e não tenha aquele acordo para ir ao cartório e fazer a dissolução, entra-se também com ação judicial. Ou às vezes até mesmo quando há o falecimento de um dos conviventes, há uma necessidade, caso não tenha sido registrado, que se ajuize uma ação para que seja reconhecida essa união estável pós a morte de um dos conviventes. Então a diferença básica é em relação à forma de se fazer e também a forma de se extinguir e até no caso de morte de uma das partes. Né? Isso, é a formalidade justamente, não só na Constituição, como na desconstituição da união estável e do casamento, que tem essa diferenciação. Muito obrigado pelas informações. Bruno, eu volto contigo no estúdio.